E aí temos Gabriel Monteiro ao meu lado, assim como o Theo Cury. Essa dupla. Vamos começar com o Gabriel, Theo Cury, para a gente fazer o cálculo com o Gabriel. O governo anunciou uma série de medidas, para tentar conter a alta dos combustíveis. Mesmo assim, os reajustes estão acontecendo. O que explica esse aumento dos preços? Gabriel, as medidas foram insuficientes? Porque, lembrando, quando a gente fala do preço do barril do petróleo, essa alta que a gente acompanhou devido à guerra no Oriente Médio, estamos nesse momento com a cotação em torno de $100, a cotação do barril tipo Brent. Tivemos aquele pico no início da guerra, quando o barril se aproximou dos $110, porém, depois caiu para $100 e está nesse patamar desde então. Exatamente. Inclusive, Carol, a gente ainda tem uma defasagem grande em relação ao preço que está sendo praticado lá fora para o diesel e também para a gasolina. Então, apesar do reajuste que vimos para o diesel pela Petrobras na semana passada, ainda temos um valor que não condiz com o preço de paridade internacional. É política da Petrobras não repassar de forma imediata essas extremas volatilidades de mercado, mas há uma parte relevante do combustível que é usado por aqui que é importado de fora. Cerca de 20% do diesel que a gente utiliza aqui internamente no Brasil vem de fora, vem de outros mercados. E aí o importador está tendo que pagar mais caro. Qual que é a alegação destes importadores? Que eles não sabem, por conta da volatilidade do preço do petróleo, quanto que eles vão conseguir repor os seus estoques. Então eles já estão aumentando os preços para eventualmente diminuir impactos para as contas das distribuidoras e dos importadores lá na frente, quando este diesel chegar ali a patamares mais altos. Essa é a alegação de quem está comprando e quem está vendendo para estes postos de gasolina, de que eles já estão repassando o preço, porque, primeiro, está caro e, segundo, pode ficar mais caro, eles precisam aumentar um pouco mais o preço para repassar os custos desta cadeia logística aos poucos. E agora, claro, cabe uma fiscalização um pouco mais intensa, porque temos relatos de diesel chegando a R$ 8, R$ 9, principalmente em rotas que são importantíssimas para a logística aqui no país. Por exemplo, rotas que levam a portos para o escoamento de produtos agrícolas. A gente está num momento muito crucial da safra, na colheita de alguns dos produtos mais importantes do nosso agronegócio e, consequentemente, da exportação. Então, neste momento, custos estão mais altos. Isso está sendo repassado diretamente para os postos de gasolina, mas há estes dois pequenos fatores. Lá fora está mais caro e também tem gente querendo antecipar alguns custos. Vou já passar a bola aqui para o Theo Cury, mas também tem um outro elemento, Gabriel, que é importante a gente trazer aqui para a nossa conversa, que é como é a composição desse preço dos combustíveis, porque também entra nessa conta o ICMS. E os governadores estão resistentes. Exatamente, a não reduzir esse ICMS que subiu em janeiro de 2026. A gente viu uma mudança no começo do ano passado e agora mais uma mudança, mais um alinhamento. O Como Você Faz, que é o Comitê dos Secretários de Fazenda, diz que pedir por uma queda do preço do ICMS é injustificável, que no diesel passa de R$ 1,50 por litro distribuído, essa R$ 1,57, acho que foi a última atualização do imposto, isso acaba pressionando bastante o combustível nas bombas, mas os secretários de Fazenda dizem que uma redução do ICMS não necessariamente levaria a uma redução do preço na bomba para o consumidor e por isso não faz sentido clamar ou mesmo pressionar os governadores e os estados a reduzir esse tipo de imposto. Hoje temos a expectativa lá em Brasília de um anúncio de mais medidas por parte do governo federal, entrando nessa conta, cálculo econômico e também cálculo político-eleitoral, Theo Cury. Exato, até porque, e aí tem essa articulação, e bom dia para o Gabriel, bom dia. Essa articulação do Ministério da Fazenda para também trazer para perto os governadores, porque por mais que o impacto não seja grande no final das contas, e esse é o argumento que eles devem apresentar, o governo precisa trazer os governadores levando em consideração essa estratégia política. Por mais que não haja esse impacto, tem essa corresponsabilidade de mostrar que está todo mundo tentando fazer alguma coisa. Então, esse apelo que o governo vai fazer pelo Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, que inclusive está em vias de deixar a pasta, nessa semana deve formalizar a saída dele do Ministério para concorrer ao governo do estado de São Paulo, é uma tentativa do governo de, ao mesmo tempo em que está mostrando e tem atuado em algumas frentes para tentar segurar o impacto que vai ter para o bolso da população, também trazer os governadores para perto para dividir essa responsabilidade, porque naturalmente vai haver essa correlação entre o aumento dos preços e o governo federal. O governo quer tentar se afastar o máximo possível
desse impacto que vai ter para as eleições. Então, um dos principais pontos que pesa na hora de o eleitor tomar a decisão sobre em quem ele vai votar é o impacto que tem um determinado governo em seu bolso. E o preço dos combustíveis afeta não só, e o Gabriel sabe disso muito bem, não só os combustíveis na hora de abastecer, mas tem um impacto em toda a cadeia de produtos também que são impactados por essa alta dos preços. Então, quanto maior o preço dos combustíveis, tem uma série de consequências para outros produtos, isso tem um impacto na inflação e o governo vai sentir na hora que o eleitor for votar. Então, o governo quer tentar afastar essa imagem, esse impacto da percepção dos eleitores na hora que eles forem votar em outubro.